Bom, como eu não participei ontem, eu vou deixar minha contribuição. O tema segue a sequência do capítulo 10, da Lei de Liberdade, e o tópico em que paramos foi o da escravidão, e o sequencial é o tópico que fala sobre a liberdade de pensar. Ligado à localização e o tempo real na nossa conversa, vinheta e estudo. Pois bem, como disse, o tópico seguinte é sobre a liberdade de pensar e o conseguinte fala sobre a liberdade de consciência. E como terceiro da fila aborda o tal do livre-arbítrio, eu vou fazer um vídeo separado. Isso porque, ainda que os dois primeiros sejam discutidos na flor de sal das possibilidades e implicações empíricas, eles demandam um pouco mais de tempo para pensar sobre. Muito bem, dada a soma do dito no último vídeo, quando eu falei sobre o conceito de liberdade, há de se entender que quando falamos de liberdade de pensar e liberdade de consciência, sem um entendimento adequado da relação funcional entre liberdade e anarquia, é bem possível que a prosa tome um rumo errado. É aquela mesma história da premissa errada à conclusão errada. Então, é bom você se inteirar do último vídeo. Vou colocar aqui no card. Mas só para situar e encaixar a fêmea e o macho do pensamento, e eu estou falando de peças do pensamento como peças da elétrica, eu vou puxar o fio do novelo pelo que eu disse sobre o conceito de escravidão no último vídeo. Então, nosso fio de Ariadne está no prisma da ideia da escravidão de si para consigo. Não é uma escravidão dos seres para com seus semelhantes, mas falo da autoescravidão, ou seja, você refém de suas dimensões transitórias. Significa aqui, na situação transitória da experiência da matéria densa das vísceras, você, que é o ser, o ente, o espírito, é uma substância consciencial, por assim dizer, infinita e imortal, que existe e transita nas incontáveis dimensões das existências e que por ora experimenta a consciência no espaço e tempo do corpo físico. Rebobinando e ligando a tecla SAP, você é um espírito que, encarnado, vivencia os fenômenos transitórios das dimensões física, psíquica, emocional e energética. Dimensões essas que são materiais, sendo elas, em seu arranjo estrutural, mais ou menos densa ou mais ou menos etérea. Lembra que eu expliquei isso? Se lembra, lembre também que eu disse que para cada dimensão dessa, do corpo, da mente, do afeto e das energias, tem uma inércia própria. Inércia como termo emprestado da física, que é a propriedade onde os corpos resistem a mudar seu estado de repouso ou de movimento. Nos miúdos da definição, o que está parado tende a ficar parado e o que está em movimento tende a permanecer em movimento. Então, se você substituir a palavra corpo por dimensão na definição, vai entender que cada aspecto transitório da sua experiência na matéria tende a um comportamento próprio e adequado à sua natureza entrópica, e que cada dimensão tem seu ritmo e plasticidade. E esses ritmos e plasticidades múltiplas não coincidem em termos de propósito sem a ação impositiva e imperativa do ser, do espírito. Mas isso é outro nível de conhecimento. Posto de outra maneira, os corpos físico, mental, emocional e energético têm um modus operandi involuntário, mas não totalmente independente ao ser que viabiliza sua fenomenologia. Ou seja, ainda que a mente exista em uma dimensão com caráter específico, ela precisa do ser, do espírito, para se manifestar ordenadamente, ainda que não dependa totalmente dele para se comportar. Assim como o corpo físico, ele existe na dimensão física, mas depende do espírito para ser uma forma definida e ordenada. Sem o espírito encarnado, o corpo morre, ou sem o espírito, o corpo não forma de maneira organizada. A ideia é essa e é válida para os afetos e para as energias. O distúrbio energético, por exemplo, pode levar a más formações congênitas, mas esse assunto está para além de agora. A ideia geral é que você, o espírito imortal, mergulha nas dimensões da matéria, sejam elas etéreas ou densas, mas está sujeito à natureza entrópica própria dessas dimensões. Eu já expliquei o que é entropia. É como curtir um dia de sol de verão na praia. É muito bonito, o mar é agradável, o clima é de descontração e de descanso, mas se você não tomar cuidado pode sofrer insolação, queimadura e desidratação. Concluindo a revisão e sintetizando o raciocínio para você nunca mais esquecer, o espírito, ser interdimensional,
experiencia as incontáveis dimensões do cosmos, das quais nós conhecemos as dimensões físicas, mentais, afetivas e energéticas. E cada dimensão dessas tem uma natureza entrópica e um modus operandi com sua própria inércia, e depende do espírito para gerar ordem e propósito. Só assim pode se chamar de um sistema biológico. O corpo se preserva e nós chamamos isso de instinto ou impulso, a mente deseja e nós chamamos isso de pulsão, os afetos demandam e nós chamamos isso de carências, e o energético se difunde, movimentando-se como ascensão, descendência, expansão, recolhimento cíclico, sugando quando há deficiência, esvaziando quando há excesso e estagnando quando há bloqueio. Desse conceito, chamado de ciclo cosmológico, é que vem a teoria dos 5 elementos das culturas orientais, mas esse assunto é outro tema. Bom, eu pus você no nível que você nem imaginava, né? E já que você está devidamente orientado e organizou o diorama relacional das dimensões biológicas da encarnação, ou seja, já que você entendeu o prefácio biológico do que é um espírito imerso na matéria, ainda que superficialmente, é possível somar o tema da liberdade de pensar e liberdade de consciência. Pois bem, não esquecendo a diferença funcional entre liberdade e anarquia, nós podemos ir adiante. Entrando propriamente no tema, sabendo que o pensamento é atributo fenomênico da psique, da mente, e que essa mesma mente é uma dimensão da biologia que tem seu caráter próprio e particularidades comportamentais, não seria de um todo estranho concluir que nem sempre, na verdade quase nunca, aquilo que você pensa é fruto exclusivo e integral do espírito. Não entrarei pelo mérito da filosofia, no que tange a mente, ou o ser indivíduo, como um fenômeno produto do meio e não só do ser espiritual, para não ficar um vídeo muito grande, ainda que valesse cada segundo. Mas é bom você saber que a mente é fenomênica, ou seja, serve ao mundo das aparências e não à realidade objetiva, a realidade que transcende o cognoscível e o transitório das dimensões da matéria. Kant chamou isso inclusive de mundo numênico. Sintetizando, a mente e seu atributo do pensamento se dá pela soma do que houve, que é memória, e a criatividade de imaginar o porvir, que seria a imaginação. Ambas se encontram no presente, estruturando sua percepção de mundo e de si. E é exatamente por isso que a mente não é imaculada. Como diria Hegel em sua dialética, a realidade é um processo histórico. E ele ainda diz que cada parte da filosofia é um todo filosófico, um círculo que se fecha sobre si mesmo. Isso significa na prática que nosso pensamento não é puro em si e sofre influências consideráveis do meio. Leia-se nisso cultura, tempo, religião, valores, princípios. Nisso seus pensamentos nunca começam do nada, eles sempre surgem a partir de um contexto. E é pouco provável que eles repliquem fielmente a realidade numênica que está para além da matéria. E o que isso tem a ver com a tal da liberdade de pensar? Porque a filosofia trata da nossa relação com a existência, como diria Heidegger. Isso vale para o caso do espiritismo, caso contrário é só feitiço e fantasia mesmo. E porque os espíritos, além de óbvios, são muito rasos nas explicações. Talvez pela força da época e do volume dos assuntos não houvesse vias de aprofundar o tema, mas é algo que demanda mais tempo e elaboração. Ainda que tenhamos liberdade de pensar e que seja da competência de Deus julgá-los, não significa que a mente deva ser negligenciada e relegada como um mero epifenômeno da vida. Ao contrário, é sim algo que precisa de atenção e urgência, principalmente no mundo atual. Dominamos uma certa medida e proporção fisiológica do corpo físico, mas no que diz respeito à mente, ainda estamos achando que trovão é sinal de irritação divina. A mecânica funcional dos fenômenos dessa dimensão ainda é expressivamente desconhecida pela nossa espécie. A psicologia e todo o seu compêndio de ideias e teorias é só uma ervilha no topo da montanha. E existe o interestrutural que divide a fenomenologia da mente das energias. Mas é um campo difuso, sem linhas claras de onde começa um e termina o outro. Ou seja, a mudança entre as dimensões do mais denso para o mais rarefeito e vice-versa é sempre um processo. Mas quando se trata de sistema biológico, todas as dimensões são interdependentes e intercomplementares. Exemplo, o pensamento influencia o seu padrão de vibração, a sua frequência energética e vice-versa. Isso significa que o modo como você pensa influencia e determina sua vibração energética, e sua existência ou presença interfere no meio e nas pessoas que você pensa. Elas não necessariamente precisam estar na sua presença ou mesmo na mesma dimensão física. No efeito negativo de Hegel, seguindo o mesmo princípio,
a vibração do ambiente e de outras pessoas influenciam e determinam sua vibração na mesma proporção, ou até mais, de acordo com o volume e intensidade dos campos em questão. E a soma vibracional desses padrões, independente do conceito de bom ou mal, chama-se egrégora. Aquela história do onde houver 2 ou mais de vocês em meu nome, lá eu estarei. Mas o que isso tem a ver com o pensamento livre? Porque se, partindo da premissa de que sua mente, e por conseguinte seu pensamento, tem uma inércia própria, e que parte esmagadora de sua mente é resultado de um construto sociocultural, o que você pensa não necessariamente é um reflexo nítido da realidade numênica e objetiva do que é real e verdadeiro, consoante a ordem divina. Na verdade, seus pensamentos são mais produtos do mundo fenomênico das circunstâncias transitórias do que da realidade objetiva da vida. Refletem mais a ilusão do que a verdade propriamente dita, aquilo que se chama de lei de Deus. Nisso, não seria estranho lhe dizer que você não pensa necessariamente por si, mas definitivamente é pensado pelo alheio. Posto dessa maneira, sua liberdade de pensar não é tão livre assim, e quase nunca reflete a ordem divina, mas reflete as ideias do meio profano. Veja, por exemplo, os nossos valores contemporâneos. Há um preço estrutural no ethos de uma sociedade em fazer de um bandido uma vítima, ou fazer do subjugamento um meio digno de vida, ou ressignificar promiscuidade como liberdade e empoderamento. Pensar livremente, assim como o livre-arbítrio, não significa que há isenção consequencial do que se pensa. Tudo tem um preço. A liberdade de pensar ou agir não isenta o agente das consequências do que se pensa ou faz. Ou seja, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tópico seguinte, quando é dito sobre consciência, e é importante pôr em evidência que consciência é uma palavra polissêmica, ela pode significar estado de vigília, pode significar estado moral, pode significar espírito enquanto entidade, pode significar uma fração da anatomia psíquica. E eu não vou arriscar a hermenêutica de qual é a intenção semântica dos espíritos, mas eu vou chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, na resposta 836, os espíritos fazem uma alusão a, abre aspas, assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regulam as relações entre ele e o homem. Tradução na prática, falando de mente, pensamento, fenômeno, cultura, influência do meio, processo histórico, valores transitórios, razão, qual é o meio mais eficaz de pensar consoante a Deus e não aos achismos transitórios infectados de defeitos dos símios sapiens. Primeiro, entender a mente como um fenômeno à parte de você. Algo que você possui, mas que você não é. Vale para os afetos também. Ainda que você tenha emoções, você não as é. Entendida a separatividade dos corpos e de você, cabe a você transcender, no caso a mente, o universo cognoscível e se afinar com o que está além de seus pensamentos. Desenvolver sua sensibilidade à vida. Alguns chamarão isso de intuição, mas quando a intuição tem natureza léxica é preciso ter cautela. Outra coisa é que ser sensitiva não é ser sensível, sensível no sentido de algo frágil. Nesse assunto, a meditação é crucial para o desenvolvimento espiritual. Ela é prioridade no propósito do aperfeiçoamento espiritual. Não é uma questão de estilo de vida, é meio para entender a vida. Assim como quando lemos um livro de matemática para aprender matemática, devemos meditar para aprender sobre o fenômeno da vida, do espírito. Todo o resto é ritualística e diretriz para as massas. Não é que seja inútil, porque é útil e muito útil, mas religião e ritualística servem ao propósito do conjunto. Para quem deseja transcender, falando do ser individual, falando de se aprimorar espiritualmente, meditação é fundamental, sem ela não tem como. Só nas escrituras, nas ritualísticas, nos congressos não vai rolar. Para você, para o conjunto cabe. Fora da meditação, o sagrado é só mimético. Faz, mas não entende a razão do fazer. Fora esse cenário da meditação, o indivíduo ele não consegue repensar e reajustar seu processo de aprimoramento de acordo com seu estado particular. Como se diz na área da saúde, não tem raciocínio clínico para reajustar a terapêutica de acordo com o estado da evolução clínica. Na prática, isso significa, servindo-me na metáfora médica ainda, que se você não entende a evolução do paciente, pode estar medicando de forma errada ou exagerando na dosagem do remédio.
Se for assim, nunca vai ter alta e pode até matar. E para quem ainda está muito engessado no pensamento ortodoxo das instituições que regularizam as crenças, o que em certa medida são necessários, como eu falei, religião serve ao coletivo, mas para o ser individual tem um teto. Eu vou deixar parte da última resposta dos espíritos no que diz respeito às verdades únicas e numênicas de algumas religiões. Abre aspas, será aquelas que mais homens de bem e menos hipócritas fizerem. É o sinal que reconhecerá que uma doutrina é boa, fecha aspas. Mas uma hora você vai ter que pular do ninho e voar com suas próprias asas. Fechando o assunto, como tal qual disse no último vídeo, as pessoas confundem a diferença empírica entre liberdade e anarquia. Acabam por confundir na mesma proporção pensamento livre e pensamento desordenado. E no mesmo ritmo confundem ideal com real. Não obstante o atabalhoado linguístico, atrapalham igualdade e equivalência, e acabam por acreditar que todo pensamento é válido e legítimo. Acreditem ou não, as pessoas podem pensar bobagens e atrocidades, e a julgar pelos tempos modernos fazem isso muito bem. E como não conseguem ajustar coisas como ideal e real e causa e consequência, exigem do mundo que a realidade se reúna e se resuma ao que ele acha ou pensa, ainda que seja uma imbecilidade. E essa é a definição etimológica de idiota. Avalie a realidade e você vai perceber que lato sensu, o pensamento do senso comum, ele é desorganizado e desagregado. É o pensamento regido pelo impulso e pela pulsão. Tanto é que não tem uma base de argumento lógico. Desestruturam o que é óbvio e ignoram o que é evidente. E qualquer coisa que desminta seu delírio de vontade é rechaçado e atacado como inimigo. E ainda que haja liberdade de pensamento, a vocalização e a verbalização desse tipo de insalubridade mental atual é contagiante para os que têm mente fraca, que é a esmagadora maioria. Mentes sem princípios e sem eixos. São mentes que são apenas instrumentos de evasão dos seus instintos e das suas pulsões. Tudo isso tem um preço social. Liberdade de expressão é bonito no papel da Constituição, mas quando você tem uma sociedade insalubre, composta de pessoas histéricas e histriônicas, refém de suas animalidades instintivas, isso tem um preço. Liberdade de pensamento e liberdade de consciência equivale ao livre-arbítrio. É livre para fazer, mas não é livre das consequências de suas ações. A mente e seus epifenômenos, do ponto de vista fenomênico, têm uma natureza própria e insciente ao espírito, e, por isso, o pensar não é de um todo integralmente fiel à natureza espiritual. Espiritual como referência ao divino, porque espírito pode ser primitivo, que é o caso da maioria nesse planeta de macacos. Lembrem sempre, liberdade não é anarquia, e toda ação tem uma reação igual e oposta. Viu a importância do repertório?